Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Aleluia, ver um monte de jovens na casa do Senhor, uma alegria muito grande. Aleluia para mim, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Haja visto que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele não tem final, porque nós estamos escrevendo ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuamos a dar seguimento à obra do Senhor. Nós prosseguimos a edificar a igreja do Senhor, a estabelecer o reino do Messias na terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo, a palavra é aquele enviado com uma missão especial, e a missão do apóstolo é anunciar que existe um rei, e que esse rei se salva e vai reinar pelo século dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 9, diga amém. Amém. Aleluia, acho que todos acharam. Então leamos a palavra do Senhor. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Diz-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos ler mais uma vez o versículo 15 e 16? Vamos à igreja toda, ver se a gente consegue fazer em alto com som no 3. 1, 2, 3. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Coloca a sua Bíblia no banco, toma a mão do teu irmão que está ao lado. Vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho aprendido na palavra do Senhor que nós somos um corpo, e quando estamos ligados, aleluia, Cristo desce como cabeça nesse corpo, e o nome do Senhor é glorificado. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me coloco diante da tua presença, reconhecendo a minha pequenez, meu Senhor, reconhecendo a minha dependência da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, meu Senhor. Porquanto aqui está a tua igreja, aqui estão esses jovens que precisam ouvir de ti uma palavra, meu Pai. Porquanto o Senhor traz uma revelação no fundo do teu coração, ó Deus, para nossas vidas, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, meu Senhor, para andarmos em novidade de vida diante da tua presença, Pai. A Deus, se algum demônio enviado do inferno veio neste lugar para roubar a bênção do teu povo, eu dou ordem agora a todo espíritos malignos, meu Senhor, que bate em retirada. Demônios, em nome de Jesus, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus, meu Deus.
coloca os teus anjos acampados sobre a tua igreja. Meu Deus, pelejando por estes santos que entraram por esta porta. Abençoa o teu povo. Meu Deus, derrama a tua unção e o teu poder, Senhor. O teu fogo que estava na igreja primitiva, Senhor, vem com ele sobre as nossas vidas, porque precisamos de um renovo. Meu Deus querido, Deus eterno, fica conosco. Fala conosco através desta palavra, meu Senhor. Fala com poder e com autoridade nesta noite. Nós precisamos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Poder assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Nilson me chamou, louvado seja o nome do Senhor, para ministrar esta palavra, aleluia, eu pedi ao Senhor uma palavra, aleluia. E como é um culto jovem, aonde os jovens se reúnem, aleluia, o Senhor colocou no meu coração o desejo de trazer um pouco da minha pequena experiência no caminho do Senhor. São 5 anos que eu venho labutando, que eu venho tomando a força ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus disse que após de João Batista, preguiçosos não entrarão lá. O reino de Deus, ele é tomado pela força. Louvado seja o nome do Senhor. E para dizer a verdade, eu não sei nem por onde começar. Mas antes de falar um pouco acerca do que vivi, do que passei, do que presenciei, eu queria, aleluia, tentar trazer para os irmãos o estado que nós nos encontramos e o que o homem é perante Deus e a situação que nos encontramos no dia de hoje. Eu queria perguntar antes de começar, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus nesta noite? Tem algum jovem, alguma pessoa? Queria saber, tem alguém? Não, todos aqui já são salvos em Cristo Jesus. Não veio ninguém que não entregou a sua vida para Jesus, amém. Mas então, nós sabemos que no princípio, melhor lugar para se começar, criou o Senhor os céus e a terra, e estabeleceu um jardim, um Éden, e a Bíblia nos fala que Deus, ele pega do pó da terra, e ele forma um homem, e ele forma, ou melhor dizendo, um boneco sem vida. E nesse boneco o Senhor sopra o seu espírito e ele se torna alma vivente. Ele passa a ser um ser vivo. Aleluia. Este homem criado parte de dentro do próprio Deus, do seu sopro, e parte de matéria da terra, ele podia desfrutar das coisas espirituais. E o Senhor lhe deu tudo, lhe subjugou tudo, deu tudo para que ele pudesse dominar e viver em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor deu uma ordenância. Deus falou para ele: olha, de todas as árvores você pode comer, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Só que nós sabemos que havia no céu um querubim ungido outrora, e este querubim era anjo protetor da guarda. Ele caminhava no meio das pedras afoguadas em volta do próprio trono de Deus, e Deus lhe sujeitava todas as coisas. Ele tinha autoridade. Mas a palavra nos conta pelo profeta Ezequiel, no capítulo 28, no verso 12 em diante, que esse querubim, ele se rebela contra o Senhor. Na multidão dos seus comércios, ele começa a trazer uma teologia, um conhecimento acerca de Deus, ou acerca do universo, ou acerca da criação, que tudo deveria ter um equilíbrio, que tudo deveria ter o bem, mas também tinha que ter o mal para ser criado. E hoje nós não vemos diferente. A artimanha do diabo não mudou. Se você olha para a nova era, você vê lá aquele sinal do Yang Jung, não sei, que é uma bola preta e um branco, significando isso. Então o diabo começa, agora nós conhecemos como diabo, mas Lúcifer, ele começa a enganar os homens, e ele começa a enganar os anjos, melhor dizendo, e ele vai semeando aquela doutrina, semeando. E a Bíblia diz que ele consegue enganar 1/3 daqueles anjos, e Deus os joga por terra. E de vez ser um querubim ungido da guarda, formoso e belo, que ele era o protetor da luz, ou aquele que possuía a luz, agora um fogo saiu de dentro dele e o consumiu, e ele virou uma criatura terrível e maldita, porque ele quis fazer algo extraordinariamente terrível. Ele disse no seu coração: subirei as estrelas e colocarei o meu trono acima do Altíssimo.
e serei semelhante a ele. Mas a soberba dele o jogou por terra. É por isso que o sábio Salomão diz que a altivez de espírito e a soberba, ela precede a queda, ela precede a ruína. Então nós já começamos a aprender, aleluia, na palavra do Senhor, que temos que estar sempre humilde diante da presença de Deus, que temos que estar sempre, aleluia, humilhado diante da presença de Deus, pois que, como disse aqui, do pó o Senhor nos tirou, e para o pó nós tornaremos a voltar. Sabe quanto é pago num corpo de um ser humano que morre nos Estados Unidos, numa faculdade de medicina, para as pessoas fazerem autópsia? Sabe quanto? 4 centavos de dólar. Não vale nada. O que vale dentro de você é a tua alma e o teu espírito, que o Senhor lhe quer. Nós não valemos nada. Somos pó, do pó nós viemos, por pó nós tornaremos a voltar. Ai do homem de pensar que é alguma coisa. Aleluia. E Deus deu tudo a Adão. Colocou lá e falou: Adão, pica, tudo é teu. E o diabo vem agora para enganar. Nós sabemos que um dia o Adão, ali nomeando os animais, ele veio um grande pesar no seu coração, porque ele contemplou os animais e ele dava nome. E os animais saíram em casais, e ele olhou e procurou alguém para poder conversar, contar suas experiências, o que ele estava conhecendo na terra. Mas não tinha ninguém, estava só, estava solitário, ainda que o Deus Todo-Poderoso viesse na viração do dia conversar com ele, mas ele queria alguém que estivesse sempre presente para conversar, para dialogar, e não tinha. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou do alto céu, olhou do seu trono e viu o seu servo triste, e viu o seu servo cabisbaixo. Aleluia. A Bíblia não nos fala que Adão dobrou o joelho e começou a orar. Aleluia. A Bíblia fala que o Senhor, ele olhou do alto e viu Adão triste, e a Bíblia diz que Deus fez Adão um pesado sono, e da costela de Adão Deus lhe deu uma bênção preciosa, a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus ele olha no céu e vê o seu coração triste, você nem precisa orar. Jesus ele te ama, ele se manifesta para trazer aquilo que você quer, mas precisa descansar, porque ele caiu um pesado sono. Significa o descanso. A gente tem que descansar. A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma, de sorte que sejam conhecidas diante de Deus as suas petições com ação de graça, ou seja, dando glória a Deus por todas as coisas. Que o Senhor ele olha do céu: meu Deus, olha meu filho, dá graça por tudo, está tão triste, está tão abatido, está tão triste, eu vou visitá-lo. Aleluia. Deus sempre vem com uma bênção especial. Agora Adão está alegre e determina a Eva aquilo que a gente é recebido do Senhor: pode comer de tudo, mas naquela ali não coma e não toque. Acrescentou até alguma coisa a mais ali para a mulher ficar bem longe daquela árvore. Aí nós sabemos que o diabo ele sai para enganar. Aleluia. Ele sai para enganar a mulher. Não sei se é porque parece que a mulher é mais curiosa, é mais assim a falar, não sei porquê, ou a mulher talvez de vaso mais frágil, como diz a palavra de Deus. Foi a serpente astuta a enganar a mulher, mas a serpente não era como conhecemos hoje, possivelmente um animal peludo, dócil, bonito, doméstico, mais bonito do que o gado, do que o cachorro, talvez o mais belo dos animais. E ali aquele animal, ele se apresenta a Eva e começa a mostrar para ela aquela árvore, e começa a trazer a atenção dela aquele fruto. E o interessante é que o diabo ele usa as 3 artimanhas que ele usou com Eva ainda no dia de hoje. Ele virou para ela: olha, é bonito ou não é aquela fruta? Aí ela olhou: é linda a fruta. Concupiscência dos olhos. A gente começa assim: vontade dos olhos de adquirir. Então ali ele falou assim: olha, deve ser saborosa, sabor, matar o desejo da carne, concupiscência da carne. O diabo apresenta. E depois ele falou assim: olha, aquela fruta vai te dar entendimento e tu vai saber tudo que Deus sabe. Aí é soberba da vida, quer ficar lá em cima. Aí o homem vai e cai, porque a Bíblia diz que tudo que é nesse mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, isso não é do Pai, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher foi enganada pelo diabo e caiu e comeu. Interessante que eu gosto de trazer esse conhecimento, porque a maldição entrou ali, naquela brecha. Agora somos de natureza caída, somos falidos, somos carnais, porque outrora em Adão e Eva o pecado entrou no mundo, e a força da morte é o pecado. Então estamos natural a morrer, viver
estamos debaixo de uma maldição, a maldição de uma natureza caída, de uma natureza falha. Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve: o bem que eu quero muito fazer, não consigo, mas o mal que não quero eu cometo sem perceber, porque a carne está sempre militando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então estamos debaixo de uma maldição. Mas para quebrar uma maldição, aleluia, precisa de uma expiação. E Deus ele preparou essa expiação em Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, nós temos que reconhecer que somos falhos, e que só através de uma expiação, e só através do sangue do Cordeiro, nós poderemos estar de novo na presença de Deus para glorificar e exaltar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo o ser humano é dependente e carece de uma salvação. Não adianta falar: eu não preciso de salvação. Claro que precisa. Adão e Eva pecou, você está debaixo da maldição do pecado, e só existe a quebra de maldição debaixo do sangue de Jesus. Se não tiver debaixo do sangue de Jesus, não tem salvação, não tem perdão de pecado, aí não tem a glória do Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo, como eu havia falando, ele é muito astuto. Deixa eu tentar colocar você um pouco na minha história para ver se você consegue entender como o diabo ele age. O diabo ele tenta tentar primeiro na família, como a gente viu. Deus instituiu a família entre Adão e Eva, o primeiro casal. A instituição de Deus é a família, porque sobre a família está a bênção do lar, sobre a família está uma sociedade equilibrada, sobre a família está a bênção de Deus, como Deus disse a Abraão: Abraão, em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. E nós vemos que o diabo tem se levantado no dia de hoje para distorcer a família, para dizer até mesmo que homem com homem é família, que mulher com mulher é família, mas não é, porque o Senhor ele criou macho e fêmea, homem e mulher, para estabelecer a família, terem filho e a bênção do Senhor repousar sobre eles. E ali o diabo ele começou a trabalhar na minha família para matar a mim, matar a minha irmã, matar os meus irmãos, porque é assim que ele faz, para destruturar uma sociedade. E minha mãe cristã, meu pai caminhou por pouco dia e se desviou. Então a minha mãe caminhando, o diabo entrava na vida de quem? Na vida do meu pai. E o diabo levava o meu pai para beber e ficar alcoolizado. E o diabo levava o meu pai para o vício da jogatina, vendia tudo que tinha dentro de casa, chegava lá. Então eu vivi em uma família turbulenta, desequilibrada. A minha irmã saiu de casa cedo com raiva do meu pai, era briga dentro de casa, era um monte de coisa, porque o diabo ele entrava ali naquele meio. Mas às vezes eu ainda tenho umas poucas lembranças, porque como falei, eu me converti tem 5 anos atrás, mas quando eu era bem pequeno, minha mãe me levava na igreja. E eu me lembro como era legal eu ir à igreja. Não sei porque eu desviei, talvez saiba, mas aconteceu alguns fatores que me levou a desviar. Eu lembro quando minha mãe ela me preparava, me arrumava, penteava o meu cabelo, aquele boi lambeu assim, lembro como se fosse o dia de hoje, passo largos para a igreja. E lá estava eu indo para a igreja com a minha mãe. Chegava lá aquelas assembleias de Deus, do mistério, as irmãs com aquelas roupas. E ali eu lembro que tinha um irmãozinho, eu lembro de algumas coisas, tinha 7, 8 anos, dá para lembrar algumas coisas. Eu lembro que tinha um porteiro naquela igreja, que aquele porteiro, ele não tinha alguns dentes, de verdade, mas ele só vivia sorrindo. Quando eu era criança eu achava aquilo engraçado, mas hoje eu entendo que era o Espírito de Deus na vida daquele homem. Aleluia! E ali a gente brincava na igreja, e ali a gente aprendia a escolha de Deus. Ali havia algo diferente, eu não sei explicar porque era criança, mas hoje entendo que era o mover do Espírito Santo. Então um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, é possível a gente ouvir Jesus? O pessoal fala, ouço. Ela: meu filho, pede que ele vai falar contigo. Eu pedi, Jesus nunca falou. Aí eu depois quis mais audacioso, já que ele não falou, eu quero ver. Mãe, é possível ver Jesus? Para minha mãe ou para alguém? Não, ver, tu não pode ver. Ver Deus é ver Deus. Acho que foi Deus a pergunta. Você não pode ver. Então, sei lá, algumas coisas foi me entristecendo. Minha mãe se mudou, saí da igreja, comecei a andar com as más companhias e me lembro que nada mais de igreja. Nada dos meus 8, 9, 10 anos, nunca nada de igreja. E comecei a andar com um errado, com outro errado. Eu lembro que na localidade que eu fui morar, lá tinha tráfico de droga e tinha essas coisas, a qual hoje em dia tem em muitos bairros. E eu comecei a andar com aqueles meninos. E era assim, minha mãe pegava, eu andava com eles.
Aí minha mãe falou: meu filho, eu estou sabendo que você está andando com os meninos aí que gostam de fumar maconha e fazer isso e fazer aquilo outro, é verdade? E eu nunca gostei da mentira. Eu falei: é verdade, mãe. Mas por que está andando com eles? Não, mãe, eu ando com eles, mas não tem nada a ver. Eles vão lá e vão, se esconde, fumam o negócio deles e depois eu ando com eles, mas eu não faço. E foi assim, era verdade, fazia aquilo. Mas conforme eu fui me misturando, tem um ditado popular verdadeiro que diz: quem anda com pouco, farelo come. Então ali eu comecei a me misturar, achar que aquilo era normal. Fumar maconha é mais normal do mundo. Comecei a fumar, comecei a usar droga. E a palavra de Deus diz que um abismo ele vai levando a outro abismo. Então daqui a pouco de maconha vem a cocaína, e bebia demais, e caí como alcoólico, e vivi uma vida desgraçada na mão do diabo. E eu aprendi uma coisa na palavra de Deus que diz que o Senhor a Abraão, que ele falou: Abraão, em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. Mas quando Abraão não vigiou e mentiu, Deus ia destruir uma nação por causa dele. Então a bênção que você é aqui dentro da casa do Senhor, se você sair, o diabo vai usar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, para destruir vida lá fora. E o diabo pegou aqueles talentos que o Senhor me deu. Porque a Bíblia diz que Deus deu um talento a todos, até para os infiéis, para que Deus habite no meio dele. Então eu tinha talentos e o diabo usava os meus talentos. E eu era um enviado de Satanás, como eu li aqui na carta de Paulo, em Atos, que Paulo era um enviado de Satanás para perseguir a igreja. Mas eu não perseguia, mas eu levava os jovens a se desviar do caminho. Mas eu fazia isso, que um dia coloquei na minha cabeça de fazer um bonde do vinho, bonde do Tigrão. Eu falei: agora eu vou fazer um bonde chapa quente. E começamos ali a inventar música, a inventar os uniformes, e começamos a dançar em vários lugares do Rio de Janeiro, em vários bairros, e começamos assim a ficar mais conhecidos, a divulgar música na rádio, a Rádio Costa Verde ali cantava, e as pessoas já conheciam a nossa música e cantavam. E a gente começou a andar para um lado e para o outro, porque o diabo ele é astuto, né? Ele tenta te prender naquilo que você não vai sair dali. Deus tem uma obra, o diabo vai te oferecendo tudo, vai te dando tudo. Mas Jesus, ele sempre chama o homem, e ele sempre busca quando ele tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que naquele bonde eu fazia muita coisa. Corria para lá, corria para cá, inventava passe, e inventava e fazia, e aquele bonde foi ficando conhecido. Mas sempre quando o bonde ia para estourar para a mídia, para ir para as rádios mais conhecidas, acontecia alguma coisa que ninguém conseguia entender. Aí os meus amigos falaram assim: o negócio é a gente descobrir quem está com a macumba. Quem tiver com a macumba a gente joga fora, porque esse é o âncora do bonde que está impedindo o negócio de andar. Mas depois que Jesus alcançou a minha vida, o meu amigo falou assim: não era ninguém que estava com a macumba não, era porque Deus tinha um propósito na tua vida, e esse bonde não podia ir para frente, para a glória do Deus de Israel. Olha aí. E a gente dançou em muitos lugares. Talvez vocês tenham visto a invasão do Complexo do Alemão na televisão. Ali tem uma rua chamada Rua 8H. A gente estava lá, no meio daqueles caras armados, no meio daquelas coisas todas, no Jacaré, em várias comunidades. A gente andava, dançava e vivia naquilo dali. O diabo me fazia de escravo, me fazia de ser um capaz, porque tem duas maneiras de tu fazer a vontade do diabo. Uma é você saber e fazer mesmo. A outra é você achar que não está fazendo, mas está fazendo. Porque o diabo ele só sabe conjugar 3 verbos: roubar, matar e destruir. Ele estava preparando uma sepultura para a minha vida. Eu costumo muito a falar isso: da onde o Senhor ele me tirou, homem nenhum poderia me tirar. E se Deus não tivesse me tirado de um charco de lodo, de um tremendal de lama, talvez eu estivesse debaixo de 7 palmas na terra. Mas para a glória do Deus de Israel, hoje eu estou aqui para que o nome dele seja glorificado nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fiquei nesse bonde, e foi quando as coisas ruins começaram a acontecer. Porque diz o ditado: quem não vem pelo amor, vem pela... Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Guarda isso, irmão. Se você não crescer na casa do Senhor pelo amor, Deus vai mandar dor. Pode ficar certo disso. Deus quer o teu crescimento espiritual. Você pode crescer por amor. Você pode falar: Senhor, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou fazer isso. Mas se você não fizer por livre e espontânea vontade, porque é a tua obrigação de cristão, Deus vai mandar uma provinha para você. Opa, estou na prova, preciso buscar mais, preciso subir mais um monte, preciso orar mais. E quem não vem pelo amor, vem pela dor. E aí começou
Deus deixar o diabo ir lá e tocar em tudo que eu tinha. Então, um dia eu saí de casa para ver o jogo do Brasil, lembro como se fosse o dia de hoje. Quando eu voltei, a minha casa era aquelas portas duplas assim, já morava sozinho nessa época, tava as duas portas reganhadas, não tinha nada. Pararam um caminhão na minha casa, levaram tudo. Aí, eu gravava funk, tinha equipamento, tinha computador, tinha tudo, levaram tudo, 2 computadores, um montão de coisa. Aí eu fiquei triste, na lama mesmo. Aí você começa a ver quem são seus amigos. Se são amigos de verdade porque te amam, ou se estão com você por causa do interesse, ou se estão com você porque você tem alguma coisa. Aí começa a sumir todo mundo, não fica um. E você ali triste na lama. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a me chamar. E eu lembro que meu amigo brincava e falou assim: cara, tu já perdeu tudo, só tem essa bicicleta aí. Minha bicicleta era bonita, de alumínio. Falou: se tu perder isso aí agora, tu não tem mais nada. Fazer autoescola, quando eu voltei, tinha nem a bicicleta. Fiquei desesperado, eu não acreditava. Eu olhava assim e falei: é tanta, porque foi, perdi celular, a casa foi roubada, perdi a bicicleta, foi tudo de uma vez só, perdi tudo. Fiquei do zero. Aí ali triste, aí comecei a sofrer alguns processos, tristeza, a depressão começou a bater a porta, porque o diabo ele é expert de colocar depressão na vida dos outros. Daí o meu amigo Max, que o diabo também cercou ele com depressão, colocou um monte de coisa na vida dele, pensando que ele estava com doença, isso e aquilo, mas a depressão dele foi para a glória do Deus de Israel, que ele correu para a casa do Senhor, e Jesus também mudou a vida dele para a glória do Deus vivo. Também é um rapaz que vivia por aí na promiscuidade, porque o Senhor, Ele muda o homem, Ele transforma o homem. Como eu estava conversando com o Nilson, que o irmão pregador estava falando que o homem dando um sermão na União Soviética falando sobre o comunismo, de como o comunismo traz a equidade, traz a prosperidade, e viu um mendigo andando pela rua. Aí um homem lá no palanque falou assim: olha lá, tá vendo aquele mendigo lá? O comunismo dá um novo traje para ele, dá uma nova roupa. Aí levantou um crente trabalhador no meio da plateia e falou assim: difícil, eu quero ver o comunismo dar um novo homem dentro daquela roupa, um novo homem dentro daquela roupa, só Jesus pode fazer. Aleluia. Tem um montão de novas pessoas aqui dentro desta casa, porque Jesus tem um novo coração para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E ali eu comecei depressão, fiquei com uma depressão em casa, quase pedindo a morte, não tinha prazer para nada, nada, não tinha vontade de fazer nada. O diabo ele faz isso, coloca uma tristeza na alma da pessoa tão grande que a pessoa não tem vontade de fazer nada, né, irmão Robson? Não tem vontade de fazer nada, fica ali parado, fica prostrado. Aleluia. Mas está repreendido toda investida de Satanás nesta noite. Aleluia. Porque nós, como os filhos da luz, temos o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus não fica prostrado. Aleluia. Se levanta e vai adiante. Louvado seja Deus. Eu estava ali triste. Aí minha mãe falou: meu filho, já sei, vou no médico e vou marcar uma consulta para você. Mas não era físico, irmão, era espiritual, porque era o diabo que estava colocando aquilo na minha vida. Saúde estava bem, alimentação estava bem, mas era espiritual. Mas ela, graças a Deus que ela não foi no médico, acho que Deus deu a direção para ela. Ela começou a me puxar para a igreja, me perturbava ontem começou a me chamar, e eu não queria ir. Aí um dia ela falou assim: Leandro, tu tá aí parado, tu tá cercado, tem um encontro ali na igreja que os irmãos conhecem, Maranata, que é um encontro legal, um sítio, tem piscina, tem bola, tu pode jogar futebol, leva tua chuteira. Aí ela foi e ainda usou lá de estratégia, tem um monte de menina aí na época, atribulado. Falei: vou lá, é agora que é show, vou nesse negócio. Aí fui, preparei tudo aí, minha mãe, R$70. Falei: é ruim, R$70, toma muita cerveja, não dou não. Aí minha mãe, o milagre já começou a acontecer, porque minha mãe dá tchau assim, aí ela: eu pago pra você. Eu falei: então Deus Deus entrou no negócio já. Aí eu comecei, fui pra lá. Quando eu cheguei, tô esperando, cadê aquelas meninas tudo? Aí vinha uma velhinha mancando, aí vinha outra assim, outra assado. Não tinha muito daquilo que minha mãe tinha falado não, porque a Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Eu falando: vou lá, vou jogar bola, vou aprontar, vou falar aquele mané. Eu chamava crente de mané, falava: aquele mané eu vou driblar, vai ficar no chão, vou bagunçar, cheio de vaidade, cheio de soberba. Mas não sabia que Jesus ia pegar lá e me quebrar todinho. Aleluia, para a glória do nome dele. Aí cheguei lá no sítio, lá dentro de Paracampinho, no meio do mato, lá no cantão. Aí começou de noite uma palavrinha para começar. Eu falei: vamos ouvir aqui. Sentei lá,
tô ouvindo, era rebelde, irmão, era rebelde, era tribulado, você não tem noção. Aí eu tô lá ouvindo aquilo de lá, tá bom, amanhã, aí vi a piscina, já me animei, futebol, campo maneiro, até a corrida já no campo de noite. Aí fui dormir, de manhã começa a tocar um sino 6 horas da manhã, irmão, acordava era meio-dia, todo dia, 6 horas da manhã, plém. Eu levanto, meu Deus do céu, o que é isso? Oração de manhã, antes do café. Aí vai lá, oração, o povo orando, e palavra, e não sei o que. Daqui a pouco o café, volta de novo para oração. Eu falei, ué, cadê o campo que está ficando para trás? Aí era assim, ora, jejum, oração, palavra, jejum, oração, palavra. E direto lá eu falei, meu Deus, dava vontade de sair correndo daquele mato, de enfiar minha cabeça dentro do buraco, eu não queria mais ouvir. Mas quando eu comecei a confrontar a palavra de Deus com o meu estado, eu comecei a ver que eu realmente era um pecador, que eu realmente precisava do perdão de Deus, que eu realmente precisava ser perdoado e ter a minha vida transformada, aleluia. Eu comecei a olhar e falei, não é que esse pastor está com a razão, está falando tudo que eu estava lá desgraçado, tudo triste, maldito, fazia isso, fazia aquilo, e no outro dia era uma ressaca de novo, e no outro dia era outra ressaca, e era só engano do diabo na minha vida. E eu comecei a entender, porque a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Conforme eu fui ouvindo, a fé foi sendo gerada, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, aleluia. E ali eu lembro que um dia, 2 dias, foi no segundo, acho que no segundo dia, ou no terceiro, não é 2 dias que a gente fica, no segundo dia, eu já tinha entregue, eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Não foi lá na frente não, entreguei para Jesus quietinho assim, no coração assim, no cantinho, falei, Deus, eu quero teu perdão, entrego minha vida, tal, fiquei quieto lá. Porque foi tanto Deus trabalhando que esse encontro não era para pessoas ímpias, era só para crente, mas eu fui naquele, Jesus me botou lá naquele grupo lá para receber de Deus, era só ministração para os crentes, mas estava lá ouvindo, aprendendo. Aí eu lembro que foi um pastor, homem de Deus lá da igreja de Campo Grande, não me esqueço até hoje, foi ministrar sobre o Espírito Santo. Não sabia nada que era Espírito Santo, que era Bíblia, que era nada. Eu sei que eu estou lá ouvindo aquilo tudo, tentando entender, que era muito difícil para mim. E aí começou as pessoas tendo reações diferentes. Eu via que era como hoje eu sei que é a presença do Espírito de Deus. Elas estavam tendo ali, sorrindo na presença de Deus, se alegrando, pulando, e Deus tomando. E eu estava lá igual um doido de pau, durão, sim. Olhava, aí comecei a ficar muito triste, porque eu falei, Senhor, eu falei no meu coração, eu falei, Senhor, eu queria sentir o que eles estão sentindo. Aí eu falei para Deus assim, eu lembro como se fosse no dia de hoje, eu falei, Senhor, será que eu já pequei tanto, que eu fiz tanto mal nessa vida, tanta desgraça para os outros, que para mim não tem perdão não, Senhor? Aí eu falei com Deus assim, quando eu falei aquilo, aleluia, a resposta de Deus foi o Espírito Santo do Senhor, que desceu na minha vida de uma forma tão extraordinária, que eu comecei a confessar todos os meus pecados, eu comecei a chorar, eu lembro que ficou uma poça de água no chão, e tudo que eu tinha feito veio numa velocidade muito grande, eu começava a confessar, Deus, isso, eu quero perdão, daqui a pouco o Espírito Santo, pum, me pegou, caí, pum. Aí caí no chão. Eu gosto de dizer assim, quando eu levantei, no chão ficou o velho Leandro, em pé na presença do Senhor, o novo Leandro. Eu me encheu com o Espírito Santo, aleluia, para a glória do Deus de Israel. Desde aquele dia eu não deixei de falar do amor de Jesus, desde aquele dia eu não deixei de testemunhar que Jesus, ele salva, transforma, cura e batiza com o Espírito Santo, aleluia. Mas eu não sabia que eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Eu senti que algo pairava no meu corpo quando eu caía ali, meu corpo tremia, eu sentia um negócio diferente, vontade de correr, de pular, de bater a cabeça na parede, não sei, deve ser por isso que os crentes pentecostais tudo doido. Mas eu estava ali, guardado comigo assim, sentindo uma coisa extraordinária, e qualquer coisinha eu era tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor, e eu achava que eu estava ficando maluco. Essa coisa na minha cabeça, balançava a cabeça. Aí Deus falava comigo assim, depois daquele dia, sobe naquele morro lá que eu quero falar contigo lá em cima. Aí eu, tô maluco. E eu não sabia que crente subia um monte não. Aí quando eu descobri, eu falei, era Deus falando comigo. Aí eu comecei a entender que o Senhor estava falando comigo, aleluia. Aí eu fui um dia em Paraty e perguntei minha prima, aconteceu isso comigo, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Aí minha prima falou, lê esse livro aqui, me deu o livro, Bom Dia Espírito Santo. Se você ainda não leu, deveria ler, do Benny Hinn. Aí quando eu li o livro, foi de a página 1 até a 200,
meia-noite, que é mais ou menos entre as páginas, chorando. Eu só chorava na presença de Deus, só chorava. Aí eu entendi que Deus havia me visitado com o Espírito Santo, eu tinha sido batizado. E aleluia, eu tinha uma vida de comunhão, de adoração com o Espírito Santo de Deus tremenda. Porque a minha mãe, que era a única cristã que eu conhecia para tirar dúvida das coisas do Senhor, ela viajou para os Estados Unidos. A minha igreja não conhecia nenhum jovem, o pastor era distante. Para quem eu ia perguntar as coisas de Deus? Para ninguém. Entrava no meu quarto, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Aí Deus falou comigo uma palavra que se encontra em 1 João, no capítulo 2, versículo 27. A unção que vós recebeste do Santo, ela fica em vós e não tem de necessidade que ninguém vos ensine. Como ela vos ensinou, assim Ele vos ensinará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a me ensinar. Eu não sabia, nunca tinha visto um DVD de batalha espiritual, nunca tinha visto uma pregação sobre essa. Levantava a mão no meu quarto: demônios, em nome de Jesus, sai da vida do meu pai. Em nome de Jesus, sai da vida da minha irmã. Aleluia, Deus ia fazendo a obra para a glória do Deus de Israel. Eu lembro que um dia eu fui numa igrejinha, congregação. Quando eu cheguei lá assim, e entrei e senti a presença de Deus. Aí o pastor falou assim: meu filho, tu tá orando para alguém da tua família? Eu falei: tô sim. Aí ele falou assim: teu pai, né? Eu falei: eu regalei o olho assim, que eu já estava pensando até. Eu sabia que Deus falava com o homem, mas aquele ali já estava revelando demais. Aí eu estava aprendendo as coisas de Deus. Teu pai, né? Eu falei: é. Aí ele falou assim: o Espírito do Senhor me revela que tem uma obra de bruxaria na vida do teu pai para levar todas as finanças dele. Não é que meu pai, como eu já havia falado, era viciado em jogo, e ele me devia um dinheiro muito grande que eu havia pegado empréstimo para ele, grande não, razoável, uma boa quantia de dinheiro, e ele veio de São Paulo com uns 3 mil, 4 mil reais que ele havia trabalhado. Quando eu encontro meu pai, crente que ia receber meu dinheiro, feliz da vida, vou pegar uma bolada, meu pai olha para mim na barraca e fala assim: meu filho, perdi tudo no jogo, aí o que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele assim e falei assim: pai, não tem problema não. Aí ele falou: aquele encontro que tu queria me levar, o encontro que eu fui e quis levar meu pai também para Jesus, estava na vida dele, nem vai dar para ele. Eu falei: não tem problema não, pai, eu pago para o senhor. Aí ele falou que aquilo ali foi um tapa sem mão na cara. Ele falou: como é que pode? Eu gasto o dinheiro dele todo, não pago a ele, ele ainda fala que vai pagar para mim. Que amor é esse? É o amor de Jesus quando manifesta na nossa vida. Aleluia, começa a alcançar os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ficava ali, irmão, orando ao Senhor e buscando, e Deus já começou a fazer desde aquela época que Deus está trabalhando na vida do meu pai. Tem um que Deus faz um processo rápido, eu fiquei só malhando, mas na minha vida Deus ele foi me dando um crescimento mais rápido. Eu lembro que um dia eu dobrando o joelho assim, porque tem crente que está dentro da igreja, mas não acredita em anjo, em demônio. Tem crente assim, sabia, Robson? Está dentro da igreja, mas não acredita. Fica assim: será? E esse irmão aí está assim. Eu já fui assim. A Bíblia diz: errado por não conhecer o poder de Deus, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque se tu conhece a Escritura, o poder de Deus está revelado nela. Então, aleluia, eu era novinho na fé, não conhecia também, tinha lá uns 2 meses de crente. Aí eu botei o joelho no chão e falei: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, me usa, para a glória do teu nome. Me usa. Senhor, usa esses homens, me usa também. E orava. Aí um dia eu parei de orar, parei de pedir, porque o Senhor não queria me usar mesmo. Eu falei: o Senhor não quer me usar, eu vou parar de orar. Desisti, olha, crente, desiste na primeira. Aí eu já parei, aí daqui a pouco surgiu um telefonema assim, que eu tinha que ir para um lugar assinar um negócio de um AM que eu tinha feito, que um dia a gente brigou com os caras da SAMU, bateu, quebrou uma ambulância, e eu tinha que assinar um negócio de delegacia. Eu falei: mas você tinha uma paz no meu coração acerca daquilo que eu ia assinar? Eu falei: não, eu não vou lá para isso não, porque isso aí Jesus já entrou nessa causa aí, já deu vitória. Foi dito certo, cheguei lá, teve um negócio lá que o policial conhecia esse plano, Beltrano, pagou tudo, não teve que pagar nada nem preso, para a glória de Deus de Israel. Aí eu falei: é Deus que quer me usar. Eu estava sabendo que Deus quer me usar. Eu falei: eu tenho que saber aonde, mas para onde que Deus quer me usar? E aí Deus, tem coisa que Deus não fala. Aí daqui a pouco eu comecei a ministrar com um amigo meu a palavra de Deus, aleluia. Aí ele triste, não sei o que, vamos para a igreja, vamos, ele: não estou cansado, vamos embora. Carreguei ele para a igreja dele, chegou lá, o pastor dele começou a usar para ele, e Deus começou a renovar aquele irmão, voltou para a casa do Senhor, para a glória do Deus de Israel. Deus ainda falou com ele assim, por profecia, falou assim: tu não tem um amigo, Deus está colocando um amigo do teu lado, tá aí. E aí a gente estava voltando à amizade, ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim: Leandro, Deus me surpreendeu. Deus podia salvar todo mundo que eu não ia ficar surpreso, mas quando Deus te salvou, aí Deus me surpreendeu. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, não tem homem pecador que Deus não possa salvar. A Bíblia diz que Manassés, filho do Ezequiel, passou seus filhos no fogo, mas quando ele se arrependeu, o perdão de Deus estava para ele. Não importa o erro que nós cometemos, tem o perdão de Deus para
para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não acreditava muitas coisas, acreditava na palavra, mas muitas coisas eu ainda não acreditava. Deus estava me dando amadurecimento. Aí eu comecei a pregar para um amigo meu no bonde lá na rua, assim, tem que vir para Jesus, tem que não sei o que, e ele fugiu um pouquinho, mas ouvi a palavra, e daqui a pouco eu já estou falando de Jesus para outro amigo meu que é crente já, e estou falando, e o Espírito de Deus estava me usando ali, e eu não sabia. E daqui a pouco ele falou assim: Leandro, eu não estava mais conseguindo ir para o monte, eu não estava mais conseguindo jejuar, eu não estava mais conseguindo buscar o Senhor como antes, mas eu entendo que o Senhor te trouxe aqui para te usar para mim. Aleluia. Aí ele falou que viu um demônio ajoelhado no chão, com as correntes arrebentadas na mão, meneando a cabeça. Não, aleluia. Ele falou: foi quebrado um demônio que tinham colocado na minha vida para me causar desânimo espiritual, mas o Senhor te trouxe aqui para quebrar ele, e a presença de Deus se manifestou. A gente falou em mistério ali naquela barraca, e eu fiquei assim. Eu acho que esse irmão está jogando muito videogame, está brincando muito. Eu não acreditava, sério, irmão. Deus teve que me levar numa profundidade, porque o crente tem que descer na presença de Deus para Deus revelar algumas coisas. Ali está jogando muito videogame. Mas um dia eu preguei numa vigília, e ali Deus manifestou a glória dele, levantou os profetas, e eu fiquei cheio. Aí eu fiquei assim, cheio, né? Acontece isso, eu sou bêbado, precede a queda. Aí fiquei cheio, achando que eu pegava, Deus usava, não sei o quê. Cheio até espiritualmente, nem muito em questão física. Aí eu estou cheio de Deus, eu falei: se o demônio vir, eu passo por cima dele, piso na cabeça dele, capeta ruim, o quê? Aí estou lá e fui dormir. Daqui a pouco eu fui dormir, o cão veio. Começou a entrar uma nuvem preta assim no meu quarto, assim, uma nuvem preta de fumaça. Começou a me dar um embrulho no estômago, uma vontade de vomitar, porque quando o diabo vem é uma sensação tipo essa. E começou a vir aquela nuvem, de repente aquela nuvem virou um demônio assim e me enforcou. Começava a me enforcar, eu levantava a mão e falava: Jesus, com a voz embargada. Aí eu falava Jesus, daqui a pouco não estava adiantando eu chamar por Jesus. Aí eu fui e clamei com a voz embargada, com a autoridade, em nome de Jesus. Aí não, sumiu. Aí eu levantei assustado. Minha mãe: vamos orar, o diabo quer me matar, o diabo estava tentando me matar. E nós começamos a orar, porque a batalha espiritual é real, e tem muito crente dentro da igreja brincando com o Senhor. Aleluia. Deus quer despertar essa juventude, porque a Bíblia diz que Deus escreveu para os jovens, porque nós somos fortes e já vencemos o maligno. Aleluia. E tem muitos jovens desperdiçando a sua mocidade. A Bíblia diz: saiba, jovem, que de todas as coisas Deus pedirá conta a você. Aleluia. Porque às vezes você vai passar 10 anos na casa do Senhor e não vai acontecer nada, tu não vai contar um milagre, a tua vida não vai mudar, o teu crescimento não vai acontecer. Por quê? Porque você não está disposto a renunciar. Quando Jesus me salvou, que eu voltei do encontro, a minha irmã olhou minha face e disse para mim assim: irmão, você está diferente. O que é isso? Tem menos espinho no teu rosto? Não. Ela olhou de novo e falou assim: não sei. Perguntou: você vai ser pastor? Eu falei: não, se for da vontade de Deus, quem sou eu para ir contra? Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Então ali, porque eu peguei e comecei tudo que eu tinha, irmão, era pilhas e pilhas de CD de música mundana, porque eu gravava, era muito CD, infinitas coleções daquele CD de funk, pagode, tudo quanto era música axé, porque eu gravava para as pessoas, tinha tipo um estúdio em casa. Eu queimei tudo. Todos os meus joguinhos que eu tinha de PlayStation, eu jogava muito daquele jogo, virava madrugada jogando. Eu queimei tudo. Esse dia eu falei pro Nilson: Nilson, eu não sei como, cara, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque antes eu virava madrugada jogando joguinho, e hoje para virar madrugada em oração na presença de Deus nós não conseguimos. Aleluia. Deus precisa de pessoas, aleluia, que renunciem para seguir após Ele, porque o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Jesus disse: tomai a cruz e segui após mim, para que sejam dignos de mim. Aleluia.